A gente vai falar hoje aqui com o Rafael Ginani Bezerra. O livro dele está aqui, Rua Professor Cleto 381. Livro de contos. Isso, está melhor. Livro de contos publicado pela editora Medusa, ali em 2019, coleção Toda Prosa. E tem o projeto gráfico da Eliana Borges. Achei bem bonito o livro, assim, esse formato, tal, bem legal mesmo. Seja muito bem-vindo aqui, Rafael. Obrigado pelo convite. Maravilha. Para falar com você. O, o Rafael eu conheço de outras quebradas, mas eu vou apresentar a biografia dele que está aqui na orelha do livro. Rafael Ginani Bezerra, nasceu em Porto União, Santa Catarina, em 73, vive em Curitiba desde 89, onde trabalha como professor na Universidade Federal do Paraná, e como neste livro, transitando entre o conto e a crônica, publicou em 2018 A Dor de uma Família, também pela Medusa, e depois ele vai contar para a gente aí de outros projetos que ele tem também. Rafael, eu falei que eu te conheço de outras histórias, né? Eu te conheci professor, a gente trabalhava no Positivo há muito tempo atrás, e lembro ali que você também era triatleta, são as memórias ali, a gente pegava, eu pegava carona com você em algumas circunstâncias ali, depois a gente se afastou, e recentemente fiquei sabendo desses seus livros. E aí a primeira pergunta é um pouco para mim, assim, né? Como é que foi a sua chegada à literatura autoral? Como é que a gente estava conversando um pouco antes sobre isso, como é que você chegou, assim, à literatura, vindo dessa trajetória mais acadêmica, né? E ligada à educação? Bom, legal. Obrigado de novo pelo convite, Ricardo. Bacana também encontrar você aqui. E, bom, uma coisa que eu lembro do nosso encontro anterior, antes de responder a tua pergunta, é que como você, eu não era formado, não sou formado em história, mas a gente dava aula de história, Uhum. né? A gente teve uma formação numa área e foi ganhar a vida, digamos assim, encarando aquilo que aparecia pelo caminho. Então, acho que, ao contrário de pessoas que têm uma trajetória profissional planejada, calculada e linear, a minha trajetória profissional ela é completamente errática, porque eu tive que dar aula de matérias assim que não eram exatamente a minha formação original, mas para falar de maneira muito franca, muito honesta, eu tinha que pagar o aluguel. Então eu acabei tendo realmente uma trajetória assim meio vira-lata, né? Não é puro sangue, não é de pedigree. E eu acho que a escrita, a literatura autoral, ela acaba entrando na minha trajetória de maneira um pouco despretensiosa, porque eu sempre tinha cadernetas, cadernos, cheguei até a ter um esboço de blog, assim, onde eu soltava alguma anotação, alguma brincadeira, sempre muito pequena, muito curta, e, e não chegava a ter, de fato, um registro disso. Até que um episódio da minha vida familiar, da vida pessoal, aconteceu, né? Um tio, que era uma pessoa muito querida, ele faleceu, e eu tinha muitas histórias com esse tio. E logo depois desse episódio, eu lembro que eu sentei, eu registrei uma dessas histórias que aparece no livro Professor Cleto 381. É um conto chamado De Amor e de Folhinhas. Foi o primeiro conto que eu escrevi na vida, com jeito, com características de conto. Eu acho que é legal também falar para as pessoas assim que eu não sabia que era um conto, eu não tinha a consciência, digamos assim, literária e que eu estava dialogando com a forma, com o gênero conto. E eu mostrei para algumas pessoas que gostaram. Um amigo quis publicar e aquilo me deu um pouco de fôlego, assim, deu um pouco de impulso e eu continuei fazendo os registros de histórias que orbitavam esse conto original, né, de Amor e de Folhinhas.
A propósito, o título original desse livro era De Amor e de Folhinha, acabou não sendo. Depois a gente pode conversar por quê. E foi assim, então, não foi uma coisa planejada, não foi uma coisa, assim, não era algo premeditado, foi meio que por acaso. Daí, não parei mais. Joia, aí que bom, né? Que bom que continuou. Resultou, por exemplo, nesse livro aqui. Eu não conheço o livro anterior lá, A Dor de uma Família. Fiquei bastante curioso para ler. E isso você pode explicar sim agora, porque o livro não se chama de Amor e de Folhinhas, e sim o Professor Cleto 381. É, então, esse livro, a Rua Professor Cleto 381, assim, por excesso de originalidade, digamos assim, né? É o endereço da casa onde eu morei, né, com os meus pais, com o meu irmão. Eu nasci numa cidade chamada Porto União, como você falou, né? Esse endereço é de uma cidade chamada União da Vitória, né, divisa de Santa Catarina com o Paraná. Então, eu morava nesse lugar e a casa era uma casa amarela, como Uhum, a capa do livro que a Eliane bolou sugere. E então esse livro foi escrito e ficou guardado. E um dia conversando com o Ricardo, ele tinha lido De Amor e de Folhinha, ele perguntou se eu não tinha alguns contos guardados para publicar. E eu não tinha certeza que eu queria publicar esse livro como ele está na tua mão agora. E aí eu peguei outros contos e esses contos também orbitam assim esse espaço da família e, e saiu o meu primeiro livro de contos, na verdade, ele reúne alguns contos que foram escritos depois desses. Então, embora exista essa inversão de data, A Dor de uma Família são contos escritos depois. Então, saiu A Dor de uma Família e quando é, a gente estava discutindo o projeto gráfico e a ideia desse livro, o Professor Cleto 381, comentando com o Ricardo, com a Eliane, a questão de todas as histórias convergirem para esse ponto, para essa casa, o título ele começou a mudar. E aí eu tive a certeza de que o título tinha que mudar quando eu li um conto que virou a epígrafe do livro, é um conto do Vila Matas, e nesse conto eu achei que tinha algo que era muito parecido com o que estava acontecendo com a minha escrita. A epígrafe diz: o meu pai, que outrora acreditou em tantas e tantas coisas, para terminar desconfiando de todas elas, me deixou uma única e definitiva fé: acreditar em uma ficção, saber que nada mais existe e que a fabulosa verdade consiste em ser consciente de que se trata de uma ficção e, sabendo disso, acreditar nela. Então, como todas esses contos estavam convergindo para esse endereço, tinha essa epígrafe do Vila Matas, veio o título sumamente original, com o endereço da casa onde eu cresci. uhum. Não, eu achei original. É, deixa eu te perguntar, eu até ia ler justamente essa epígrafe, né, desse um conto, Uma Casa para Sempre. O conto do Vila Matas é uma casa para sempre. É um conto que não está, até onde eu sei, Ricardo, ele não está traduzido para o português. Uhum, A minha esposa, ela é tradutora do espanhol para o português. uhum, A gente estava com o livro do Vila Matas e ela me mostrou esse conto. uhum, Se não me falha a memória, depois eu confirmo para você. uhum. Não recordo de cabeça agora o nome, o título do livro dele, mas é um conto assim muito bacana, me marcou muito. Pois é, e que faz essa reflexão aqui, que joga com
com essa ambiguidade de ficção e realidade, que eu acho que é o que vai, né, orientar a tua escrita aí também Sim, dos teus contos. Então, acho que casou muito bem. E aí, o que eu queria te perguntar, Rafael, é um pouco isso. Como é que você... Porque, pelo que você descreveu aí, a tua trajetória de escrita, ela foi se colocando sem necessariamente haver um projeto ali, né? Mas os teus contos aqui, pelo menos, eles têm uma unidade, assim, muito marcada, assim, com exceção de dois, assim, que eu acho que em termos de linguagem eles têm uma diferença, mas depois a gente fala. Mas o que eu queria te perguntar, a partir dessa epígrafe, é como é que você pensou essa questão aí de combinar testemunho, de combinar memória, de combinar invenção aqui, como é que você... quais foram as tuas preocupações com relação a isso, né? O que expor, o que não expor, como expor e coisas desse tipo. sim. O barato da epígrafe é que ela caiu, digamos assim, como se fosse um presente. Então é Uhum, quase como se fosse uma racionalização pós-facto, né? uhum, uhum, Eu não tinha, para ser muito sincero com você, Ricardo, a consciência de que esses contos eles tinham uma espécie de linha de articulação. Então isso veio depois. Alguns contos que eu também tinha escrito, eles ficaram de fora do livro. uhum, Não que eles não que eles não combinassem, digamos assim, com a temática e com esse registro algo memorialístico, mas aí também tinha algumas questões assim mais pessoais, mais delicadas, que eu não queria tornar, digamos assim, abertas, públicas, né? Porque basicamente são contos que de fato, apesar do elemento ficcional, eles dizem respeito a uma casa que existiu e existe, a uma família que existiu, que existe, a pessoas que transitam ao redor orbitam esse lugar. E eu acredito que as pessoas que nascem no interior, elas, por mais que fiquem afastadas em algum momento de um circuito letrado, no sentido assim da valorização do literário, são pessoas que geralmente estão expostas a uma cultura que é narrativa. Então, muitos dos meus amigos têm isso até hoje, né? A gente se reúne para contar história. uhum, Então, sempre tem aquela figura um pouco mais, inclusive, extrovertida e estridente, que nunca escreveu nada, mas seguramente pode entrar para o rol dos melhores contadores de história, assim, da face da Terra. E eu sempre tive isso na minha família. Tios que eram exímios contadores de história, assim, sabe? E então eu tinha essa espécie de repertório de cantando na minha cabeça, em mim, me atravessando, né? Acho que não é só uma coisa que envolve o nosso aparato cognitivo. Essas histórias elas estavam decantando e, como eu te falei antes, um episódio familiar é o disparador para que essas histórias comecem a vir para o papel. Eu recordo que um dia perguntaram algo sobre esse meu tio e ninguém sabia dizer, responder a pergunta. E eu lembro que eu fiquei quieto e eu pensei assim, eu conheço a resposta. Era uma pergunta delicada. Eu falei, eu sei a resposta, eu conheço as histórias ali. E, e essa coisa assim, um pouco de ter esse caráter de testemunha, né? Cruzando com esse repertório de narrativas que você acessa a partir de uma oralidade e que convergem para um lugar, não necessariamente a casa, mas um determinado espaço. Eu acho que isso é matéria-prima para você começar a recriar, né? E aí eu te confesso, Ricardo, que eu comecei a divagar aqui na tua frente. Eu uhum. não sei para onde que eu fui, já não sei de onde que eu estou vindo também, te peço mil perdões, Você sabe que mas eu acho que é o jeito que a gente se comunica hoje, ainda mais nessa circunstância aqui de tanto tempo que a gente não se vê e tal. Eu acho que é por aí.
Mas ó, Eu eu estava queria te dizer divagando um assim, pouco também, eu estava divagando um pouco aí enquanto você falava, porque eu estava pensando, por exemplo, Rafael, de duas pessoas que a gente entrevistou aqui, que são também do interior de Santa Catarina, que são a Ieda Magri, nesse livro Uma Exposição, que ela vai contar um retorno de uma mulher adulta para a vida familiar e todo aquele contexto de uma relação com os animais que é um pouco diferente, que é a relação de matar o animal, de consumir o animal. E o livro do Marcelo Labes, que é O Paraíso Paraguai, que também faz uma recuperação de uma trajetória familiar, que me, de algum jeito, os três livros conversam pela ambientação ali entre Santa Catarina e Paraná, e por essa recuperação desse passado do interior, né, uhum, de uma infância no interior, que é algo que é muito comum na literatura nordestina, já desde os anos 30, etc., e que eu acho que outros Brasis estejam também revelando essa relação sim, com o passado aí. Tem um dos textos aí que, claro, né, a gente tem uma idade meio próxima e eu lembro muito dessas enchentes que aconteceram. O Marcelo Labs fala das enchentes de Blumenau, por exemplo, e você conta dessas enchentes ali na fronteira ali, Paraná e Santa Catarina, que é esse texto que é um dos meus preferidos do teu livro aí, que é a Arca. Acho que até a gente poderia ler um trechinho ali, que é o seguinte: tem um trecho, né, no qual o narrador está tentando reescrever a história da Arca de Noé e, ao mesmo tempo, está contando o que aconteceu naquele contexto ali da enchente. E aí ele apresenta algumas dificuldades da escrita, né? Traz ali como é que ele faz algumas opções de escrita. De repente, a gente poderia ler ali na página 103. O que você acha? E aí, depois, eu gostaria de te perguntar como é que você estruturou esse livro, né? Que dificuldades de escrita semelhantes a essa que você vai ler agora se apresentaram a você na escrita desses textos como um todo, né? tá, tá. 103, né? Tem aquele trechinho ali, começa quando o trabalho acaba no salão. Tá. Quando o Talvez, trabalho acaba no salão, algumas pessoas voltam para casa, outras para os abrigos. A cidade está bem escura, as ruas praticamente vazias. Cada família segue o seu caminho. Não sei o que os outros fazem. Nós ficamos ao redor da mesa com as velas acesas. O pai reproduz a partida de xadrez descrita num livro. A mãe borda. O irmão lê gibi. Eu faço desenhos. Às vezes, escrevo. Depois que ouvi o bispo comentando a história do Noé, fiquei com vontade de contar algo parecido, só que do meu jeito. Afinal, também conheço um dilúvio. O problema é que algumas dificuldades me atrapalham. Não consigo inventar uma história diferente daquilo que vejo. Também não encontrei um tipo de embarcação adequada para colocar no lugar da arca. Já pensei em conversar com alguém sobre isso, pedir sugestão, mas tenho receio que achem estranho. E para complicar, é preciso economizar as velas. Então dormimos cedo. Não tenho tempo suficiente para me dedicar à ideia. De qualquer maneira, em segredo, eu aguardo comigo. Durante o dia, quando chego ao salão, tento me concentrar. Observo as coisas ao meu redor, busco inspiração para depois escrever. Mas logo me distraio. É que a enchente se transformou em rotina. O seu início está ficando borrado, as notícias já não perturbam mais como antes. Até as doações, o avanço do rio, o número de desabrigados e as conversas sobre ricos fugindo de helicóptero viraram hábito. E no fundo todos sabem. E vai. joia. Tem uma conclusão esse conto, né? O último parágrafo ali.
que fala assim, né? Depois dessa lembrança, sento num canto, rabisco algumas notas para a história do dilúvio. Imagino que, mesmo sem ter encontrado a embarcação alternativa, posso contar de quando todos choraram de tristeza. E minha mãe, também triste, segurando minha mão, olhou para mim e sorriu. Então, achei bem interessante para te fazer a mesma questão, né? O que que é o seu jeito e que dificuldades te atrapalharam nessa escrita? É, hum, tem essa coisa, né? Não consigo inventar uma história diferente daquilo que vejo. O que É, que isso está sendo narrado aqui tem em relação com a tua escrita desse livro? esse conto especificamente, Ricardo, ele nasceu também de uma lembrança que é uma cena. E eu perguntei para algumas pessoas se essa cena que eu tinha na memória era uma cena real, ou se era uma cena imaginada. Então, quando meu avô morreu, eu tinha, eu acredito que 3 anos, e eu fui levado ao cemitério durante o sepultamento dele. E eu posso te dizer, assim, eu estava com um macacãozinho marrom, que tinha um pompom no peito. Eu lembro da minha roupa, e eu lembro que eu estava segurando a mão da minha mãe, e estava todo mundo muito sério. E aí eu lembro que naquele momento de tristeza, minha mãe olhou para mim, ela deu uma piscada assim e sorriu. E eu tenho essa imagem, tipo, é dessas imagens que você guarda assim para a vida, né? Uhum, E eu, eu tentava, no momento em que eu escrevia esse conto, desculpa, é, eu, tent, eu tentava entender o porquê dessa memória. Por que que ela voltava? Por que que essa é uma das memórias que volta, né? E um dia eu pensei que a figura materna é como uma arca, né? Metaforicamente, a figura materna ela tem essa essa natureza, digamos assim, da arca, a arca do dilúvio. Aí uhum, você pode observar, eu tenho uma formação religiosa, então tem uma narrativa bíblica uhum, que vai decantando dentro de mim. E eu comecei a explorar essa memória e essa comparação. E aí eu lembrei, você falou das enchentes, né, que são tão comuns, digamos assim, nessa região. Cara, União da Vitória é internacionalmente conhecida pelas enchentes trágicas, assim, né? E essa enchente especificamente era muito trágica, foi muito trágica. Então, quando eu comecei a explorar essa memória, eu lembrei de outras. E uma que para mim é muito marcante é que realmente a casa onde a gente morava, ela foi atingida. E na noite em que a água chegou na nossa casa, a minha mãe entrou no meu quarto, eu dividi o quarto com o meu irmão, ela estava com uma vela na mão, ela colocou um lençol no chão e disse assim: a gente vai precisar tirar as coisas para levar embora. Só que ela falou isso, Ricardo, como eu estou falando para você. Ela estava dizendo: olha, agora a gente vai fazer isso. Não houve desespero, nada. E então, nesse momento, eu vejo que, enquanto outras pessoas estavam desesperadas, quem fez com que a gente se mantivesse, digamos assim, acima do nível da água foi ela. uhum, Então, a história do dilúvio, a figura metafórica da Arca de Noé, essa lembrança de uma mulher que, diante da morte de um ente querido, é capaz de, num lapso assim de tempo, olhar para uma criança, piscar e sorrir, segurar a mão. Então, eu acho que, como são questões muito delicadas, muito pessoais, elas são mais desafiadoras para você colocar no papel, digamos assim,
sem parecer muito clichê, sem parecer muito extorsivo. Eu não queria que fosse um conto extorsivo. Extorsivo no sentido, assim, de kit, né? Eu não queria que lendo esse conto você se sentisse naquele registro do tipo, ó, que graça, que fofo. Não é Uhum, isso, né? Eu queria tentar dar um tratamento apropriado para o tipo de memória que não é uma memória extorsiva, é uma memória importante para mim. E eu acho que foi por aí. Os outros contos, o conto que eu te falei de Amor e de Folhinhas, vai por aí também. É uma memória muito pessoal, muito delicada, mas eu não queria que ele fosse extorsivo, né? Acho que uhum. essa palavra para mim é importante. Eu fico muito constrangido de imaginar que algo que a gente escreve ou lê te obriga a sentir algo, né? Constrange o leitor, a leitora, a sentir algo. Então eu não queria que isso acontecesse. Uhum. Pois é, parece que o narrador que você constrói tem essa preocupação de ficar pesando as coisas, de ficar, por exemplo, julgando determinados atos mais a partir da perspectiva do passado que do presente. Tem esses cuidados, esses contrapesos ali. Você está Sim. falando em pontos, você define na orelha aqui o teu texto desse livro e do anterior, transitando entre o conto e a crônica, mas eu li muito esse livro como um romance, sabe? Eu li muito como uma espécie de romance de formação, inclusive, porque me parece ter, assim, primeiro, né, tem uma unidade, tem uma linearidade, talvez cronológica aqui, né? Isso fica relativamente evidente para mim, pelo menos. Então, essa cronologia me permite ler o teu livro também como uma espécie de romance, para além da unidade estilística também, assim. O Sim. narrador é basicamente o mesmo, assim, né? Com duas exceções ali. Como é que você fez como é que você se colocou essa classificação aí de gênero? Você chegou a pensar em algum momento nesse livro como romance? Ou... Essa classificação quanto crônica não é minha. Uhum, E hoje, sinceramente, eu não acho que ela seja adequada. A tua leitura para situar como um romance é tentadora, digamos assim. uhum, Embora os contos eles não tenham surgido, digamos assim, de um propósito comum, não havia um projeto antes, depois que eles estavam escritos, aí sim eu montando o livro, aí sim eu acho que teve uma preocupação que era uma preocupação de dar um acabamento. Eu não sei se você reparou, mas o conto termina quando o personagem narrador deixa a casa dos pais. E para mim já estava claro que esse narrador ele ia atravessando o livro com uma característica muito peculiar, que eu acho que é a característica de ser um narrador muito ensimesmado, muito introvertido, ele é muito reflexivo, né? Ele está muito ele tá muito voltado para uma postura quase contemplativa desse mundo de memórias, desse espaço de memórias. A propósito, eu acho que os contos eles também têm muito desse elemento de contemplação por conta do vínculo que eu tenho com essa cidade, com esse lugar. Eu acho que até hoje, assim, quando me perguntam do lugar onde eu nasci, sem ufanismo, eu acho um lugar bonito. Eu gosto de, quando eu visito os meus pais, o Rio Iguaçu faz uma curva muito bonita lá, eu gosto de olhar para ela. É uma memória afetiva. Então, eu acho que desde o começo, quando eu termino, perdão, desde o momento em que eu tinha os contos reunidos e eu quis dar um acabamento, eu tinha claro que eu tinha esse narrador, algo introvertido, algo contemplativo,
bastante reflexivo, mas eu não tinha um conto para introduzir a figura desse narrador. Então eu Uhum, escrevi um último conto, que acabou sendo o primeiro, que era para tentar colocar esse narrador em cena. E eu lembro que esse conto foi o único conto, Ricardo, que eu escrevi num tiro. A primeira frase dele apareceu e eu fiz esse conto, que é o único conto que não é narrado em primeira pessoa, justamente para que o narrador entrasse em cena. E aí talvez isso crie um pouco essa sensação de que os contos têm essa sequência quase linear, né, cronológica, porque o narrador entra em cena e aí ele articula os contos subsequentes até ir embora da Rua Professor Cleto 381. Isso foi uhum, intencional, uhum. mas aí depois que os contos estão de certa forma acabados assim e falta a montagem do livro propriamente dita. Entendi. Assim, é claro, esse texto inicial, ele dá passa essa impressão, até por ser esse narrador de fora, né? Não é o narrador intimista ali em primeira pessoa. E o fecho do livro também, né? O fecho do livro no qual o narrador diz: foi o que eu fiz quase 30 anos depois, com relação a escrever, né, para os pais, que ganha com esse duplo sentido de escrever o livro para os pais e escrever cartas para os pais ao ir para a capital, coisa desse tipo. Então, acho que tem essa. Agora, o primeiro texto, Rafael, me induziu um pouco ao erro, né? Porque, assim, que é um texto, inclusive, com uma linguagem mais experimental, a gente poderia dizer, nesses termos, e aí eu fiquei esperando que aparecesse novamente. E aí, aos poucos, vai se assentando esse outro narrador, que daí Uhum. é esse mais contemplativo, de um tempo mais lento, justamente. E aí a gente vai percebendo que aquele conto ali é uma exceção em relação ao todo do livro. Mas eu diria que tem uma outra exceção ainda, que é a narrativa do conto Despedida, que entra um outro formato ali, que é mais epistolar, né, que é mais dirigido a alguém, né, a uma outra pessoa, tal. Então, esse aí também dá uma dá um ruído, digamos assim, naquela unidade toda, né? Mas eu acho interessante. Eu gosto desses caminhos que acabam se perdendo um pouco e são retomados na sequência. Eu concordo com Esse você. esse O primeiro despedida aí, como é que conto, foi? o Despedida, É, porque ele introduz uma diferença ali, né? sim. Olha, isso é uma coisa também que eu acho que é legal quando você fala de um livro que está assim publicado, e eu não tenho nenhuma vergonha, assim, nenhum pudor de falar que no momento em que esses contos foram escritos, eu não tinha uma reflexão elaborada, digamos assim, a respeito do gênero conto. Sim. Então, se você me perguntasse, por exemplo, sobre as teses sobre o conto do Piglia, eu não sabia do que se tratava, né? Eu não sabia que o Edgar Allan Poe tinha filosofia da forma. Eu não sabia da distinção entre conto clássico e conto moderno. Não era uma coisa que estava presente assim no meu horizonte. Então, você tem aí um livro que resulta de um escritor também, se não desinformado, muito amador, digamos assim. A minha maleta de escritor, ela estava meio vazia, viu, Ricardo? Hum, Ela estava bem vazia, assim, os meus instrumentos, a minha meu equipamento de escrita, ele era limitado. E eu acho que quando acontece isso, né, à medida que você vai lendo, como a tua bagagem ela está vazia, quando aparece algo e você percebe que você se interessa, você você incorpora, né? Então eu lembro que a escrita epistolar, ela apareceu para mim assim em uma série de textos e textos variados.
Tinha uma carta, por exemplo, que marcou muito a minha trajetória como leitor, num livro do Ian McEwan, não apenas em um, eu acho que tem, não só em Reparação também, mas Serena, tem uma estratégia narrativa, digamos assim, em que o escritor ele interpela alguém dentro do romance, então eu tinha isso na minha memória. E por essa época, Ricardo, eu li um livro da Maria Valéria Rezende, que se chama Vasto Mundo. E a leitura desse livro de contos me marcou muito, porque Farinhada, que é o espaço onde as histórias acontecem, é um personagem, na verdade. E tem um momento no qual a Maria Valéria Rezende ela também propõe uma carta, ela interpela alguém. E então eu estava com essas coisas assim na cabeça, como eu disse para você, decantando, até que nessas conversas assim ao acaso que você tem com alguém, você encontra sobre um tema aparentemente banal, eu lembrei novamente aí uma memória aparentemente boba, né? Eu lembrei de uma mulher, era uma modelo, assim que ocupava, digamos assim, toda a minha existência naquela época, né? E era realmente uma coisa assim assombrosa, como a minha atenção era voltada para ela. E, e quando eu voltei para casa, depois da conversa que eu tive assim, com alguns amigos, eu também lembrei que um belo dia ela desapareceu. E, e aí eu estava quase me sentindo culpado por isso ter acontecido. Como que eu deixei você ir embora? Uhum, Então a carta ela começou a se articular na minha cabeça, né? uhum, E a única coisa que tinha, Ricardo, muito séria assim na minha cabeça, era algo do tipo: por favor, me deixe ir. Eu peço desculpas por ter feito o que eu fiz, mas agora eu preciso ir. E, e aí, claro, você tem essa perspectiva de um leitor habilidoso, né? Dentro da trajetória assim de um texto, quase como se fosse um romance de formação, sim, né? Você tem esse momento no qual o personagem, o narrador, vai dizer: agora eu tenho que ir para outro lugar, quer dizer, eu não sou mais o mesmo. uhum. E acho que foi por aí. E olha, eu escrevi esse conto rindo. Esse conto me É, divertiu muito. que bom, que bom. Tem os escritores que escrevem rindo e os que escrevem chorando, que bom. Quase É, podia colocar dedicatória. Não sei se você consegue identificar quem era a. a pessoa? Não, não consigo, não sei. Depois você me conta, Não, isso vai ficar guardado aí. tá bom. É, tem uma coisa que eu notei, assim, que é que você vai pontuando história, a grande história, né, os grandes eventos históricos, mas também a história cultural, né, naquele conto do corte de cabelo, por exemplo, o outro do show da banda Camisa de Vênus. Então vão entrando esses eventos históricos assim nas suas narrativas aqui e estava pensando se isso também não teria relação com a sua formação sociológica, essa atividade relacionada à história que você mencionou logo no início dessa conversa, de como você vai manipulando essas matérias, né? Que tem a matéria da subjetividade, intimista aqui, tem essa matéria da cidade enquanto personagem, de uma cultura ali específica num determinado momento, né? E tem a desses grandes eventos históricos que vão aparecendo assim. Como é que você isso foi aparecendo naturalmente ou você foi se preocupando em fazer essa marcação histórica aí dessas diferentes camadas de realidade também, né? Eu acho que esse é um caminho de escrita que eu posso compartilhar de maneira mais consciente. Eu acho que isso tem uma marca bem consciente da escrita, Ricardo, que é assim, como leitor, eu não gosto de textos que são muito didáticos quando te apresentam um determinado contexto histórico
e fazem com que ele fique muito pesado a ponto de não dar espaço para que o teu personagem, a tua personagem, em termos narrativos, né, possa ter algum tipo de espaço de escolha para viver a sua situação dramática, digamos assim. Então, isso era consciente. Eu queria que alguns fatos históricos aparecessem quando eu escrevia esses contos, mas eu não queria que esses fatos eles não aparecessem em primeiro plano, né? Então, eu nasci em 73. Alguns dos relatos que aparecem nesse livro, de fato, eles foram experimentados assim numa época em que a gente estava na transição democrática, né? E, pô, eu posso assim te contar que quando você começa a escrever um episódio que acontece nesse período assim, é muito tentador você começar a carregar a mão para demarcar esse período. Mas conscientemente eu preferi fazer o contrário. Então, por exemplo, eu preferi dizer que o meu pai, que era um sujeito de esquerda, assim, e muito distante do universo dos milicos, ele... Eu não vou colocar meu pai, por exemplo, na campanha das diretas, mas eu vou colocar o meu pai, por exemplo, me perguntando se eu quero cortar o cabelo ou não, porque é a forma que eu tenho para te contar, para você, meu leitor, que meu pai estava preocupado com o princípio democrático, assim. E, ao mesmo tempo, eu, que cresci num contexto autoritário, estava tentando me posicionar em relação àquela liberdade. Quer dizer, e agora, como é que eu faço? Posso manipular um pouco essa liberdade que vocês estão me dando? Então, isso foi consciente. Eu queria que esses episódios históricos, esse contexto aparecesse, mas eu não queria que ele pesasse a ponto de não permitir que uma história tivesse a sua dinâmica própria, digamos assim. Sim. E é um texto também que, assim, para além de não fazer de colocar a história, né, na frente da ação, também não coloca, eu acho, a biografia, porque a biografia, assim, aquela coisa mais positivista de contar uma história de vida, tal, que é uma pretensão total, né? Não aparece aqui, né? Você trabalha mais com justamente talvez a fragmentação que você coloca na estrutura toda ali. E aí, fragmentação que eu digo, porque você está lidando com diferentes eventos, são contos, né? Isso dá a perspectiva de que você está narrando o passado através de alguns traços, de alguns restos, até mais próximo do que a gente poderia pensar a psicanálise, por exemplo, do que a biografia. Tava lendo há pouco tempo sobre como Freud, por exemplo, recusava a biografia, né, como Uhum. acesso ao passado, justamente para combatê-la através da psicanálise, né, que tinha uma outra perspectiva completamente diferente, e pensei nos seus textos um pouco enquanto textos psicanalíticos, que trazem um pouco essa dimensão de eventos que são, às vezes, insignificantes, que são detalhes, que são restos, né, que são indícios, né, a gente poderia dizer. Me lembrou também um pouco, Rafael, aquela série que passava na TV Cultura, Anos Incríveis. Você lembra dessa Nossa, que legal. série? Eu achei o narrador assim um pouco próximo, porque é um narrador que lida muito com o tempo, né? Com e o tempo aparece no seu livro não só essa contraposição essa situação no passado, porque nem é uma contraposição com o presente, a não ser no último trechinho do último conto, mas o tempo também aparece enquanto linguagem, por exemplo, no primeiro conto ali, e aparece problematizado naquele texto sobre o jogo de xadrez, no qual o narrador vai lidando com essa coisa de adiar, com a expectativa, com o adiamento.
E aí eu vi aqui a tua epígrafe, a tua epígrafe, não, a tua dedicatória, desculpe, para Nilceia, que você diz para Nilceia que me ajudou a fazer da Casa Amarela da Rua Professor Cleto 381 uma casa para sempre. Então não é um tempo perdido, né? É um tempo recuperado, de certo modo, ou um tempo para sempre. Como é que você poderia definir o que tem de tempo aqui? Um tempo não perdido? Um tempo para sempre? Você acha que você conseguiu isso? É, bem, todas as tuas observações, Ricardo, são muito legais, são muito elaboradas e essa reflexão que você fez sobre Freud, a biografia, a psicanálise, bom, obviamente eu não vou dizer para você que aqui nesse livro tem uma espécie de processo terapêutico, não é assim, não é isso. Mas ter a experiência de ter saído da casa dos pais, né, a casa onde você cresceu e passou 15 anos da sua vida, pode parecer assim um drama burguês, classe média, e eu sei que é, né? Não tem nenhum problema em aceitar que seja, mas eu acho que é algo que é diferente disso. O que é diferente é o seguinte, para muitos que passaram por essa experiência, o afastamento, né, a ruptura, ruptura não é a palavra, mas esse afastamento, essa perda, ela não é acompanhada exatamente de uma espécie de processo de elaboração, de uma espécie de luto, né? Eu acho que eu demorei, Ricardo, muito tempo na minha vida para perceber que ter ido embora daquela casa, ter ido embora daquela cidade, foi uma experiência que me doeu muito. Eu demorei muito tempo, por exemplo, para dizer que sim, eu gosto daquele lugar, eu tenho carinho por aquela casa, e, obviamente, eu conhecia a representação tanto da figura paterna como da figura materna na literatura, mas quando a figura paterna e a figura materna entram nesses contos, intencionalmente eu queria que fosse uma representação de algo contido num movimento de reencontro, não de distanciamento. Eu queria reencontrar. Então, isso também era algo consciente, digamos assim. E então eu acho que quando eu faço essa dedicatória para a Nilceia, porque ela acompanhou o processo de elaboração de escrita e ela foi a primeira leitora de todos os contos, e comentava e puxava a minha orelha aqui e tal. E é um processo muito bacana você ter alguém que leia proximamente, né, o teu texto. É muito, muito especial isso, é um privilégio muito grande. E ela é uma leitora muito habilidosa. Então eu acho que ela foi uma figura importante para ajudar nesse movimento de, através da ficção, construir uma casa que, como foi construída através da ficção, é para sempre, né? Eu consigo habitar, digamos assim, essa casa. E ter o sentimento de poder habitar essa casa, eu acho que é um sentimento que merece ser compartilhado, porque eu acho que é um sentimento que às vezes a gente precisa. O reencontro, reconciliação. Eu acho que oferece assim, uma espécie de aconchego que eu não penso nisso o tempo inteiro, mas eu acho que às vezes eu preciso pensar. E, então, eu acho que sim, o tempo está presente nesse sentido. É um tempo de reconciliação, de reencontrar algo que, em outro momento, eu não pude me despedir. Perfeito. Eu acho que eu saí feliz da leitura, assim, para além Bom, da, da, de te conhecer, da expectativa de ler o seu livro, né? Abstraindo tudo isso, eu saí feliz do livro e acho que você foi bem sucedido nessa ideia do reencontro, isso eu acho que acontece aqui. obrigado. É, Esse é um comentário muito generoso. Obrigado.
O que que você poderia nos dizer aí dos teus novos projetos? O que que vem pela frente? Vai continuar escrevendo, publicando? Eu sei que você me mostrou aí, talvez pudesse mostrar novamente o livro que você fez com a Gabriela Szabo, para a Ah, gente fechando a nossa conversa aqui. então, Maravilha. é, eu tive um ensaio, digamos assim, para escrever um livro infantil, dando nó em pingo d'água, e quem fez as ilustrações foi a Gabriela Szabo. A Gabriela é uma professora de língua portuguesa, ela é doutora em literatura, e a gente se encontrou numa oficina de escrita. E um dia eu comentei com ela que tinha alguns textos assim, novamente, Ricardo, textos despretensiosos, e Uhum, que eu não sei exatamente se são textos de fato infantis, sim. porque esse narrador reflexivo da Rua Professor Cleto volta a aparecer, e eu acho que isso é uma espécie de, como é que eu posso te dizer? Para quem, assim, para quem conhece já a minha escrita, é quase como se fosse assim uma espécie de cobrança ou uma expectativa, talvez, que o texto seja esse texto com essa marca de um narrador que não tem dificuldade para perdão, não é dificuldade, assim, ele se depara com algo difícil, com algo duro, mas ele quer elaborar essa experiência de uma maneira. Bom, talvez, Ricardo, a minha formação religiosa assim me faça ter sempre no meu horizonte a ideia de redenção. Não a redenção num sentido assim otimista, não é isso. Não é compromisso desvairado com alegria, não é isso. Mas esse personagem, esse narrador, ele reaparece aqui. A Gabriela, ela se animou para fazer as ilustrações, então nasceu Dando Nó em Pingo d'Água. É um livro de contos também. E Uhum. é um livro voltado para um público infantil. E eu fiz mais alguns ensaios assim de escrita, só que agora eu diria que eu sou eu tenho pudor de dizer que eu sou um escritor, Ricardo, mas eu acredito que eu tenho uma trajetória de aproximação com a escrita literária, e nessa trajetória agora eu acho que eu tenho mais consciência da maneira como eu trabalho com a escrita. Então, eu reescrevi alguns contos que eu tinha, eu tenho 2 livros infantis que estão em processo assim de finalização. Um deles vai ser ilustrado agora. Provavelmente quem vai ilustrar é a Gabriela. E, bom, você deve ter reparado assim que eu tenho esse vínculo com esse espaço recriado de uma cidade. E aí eu tinha a ambição assim de escrever uma narrativa um pouco mais extensa, com um pouco mais de fôlego. E aí, proximamente aí, se alguma editora simpatizar com o projeto, é possível que a gente tenha um romance aparecendo. Que massa. Tomara, vai dar certo, sim. Vai, tomara. E É acho que é isso. isso, meu caro Recentemente, Rafael. Ricardo, eu tive algumas experiências com tradução, eu traduzi alguns livros, e recentemente eu traduzi um livro que foi publicado pela Arte e Letra. Foi uma experiência bem bacana também para, digamos assim, para compor essa espécie de espaço no qual você transita pela escrita, né? Uhum. Eu traduzi um livro chamado A Outra Filha, é de um escritor argentino, Santiago La Rosa, e é um livro que explora o tema da paternidade. É um livro muito bacana, um livro muito legal, e também é um livro assim que eu acho que vale a pena, assim, sabe, comentar dele, porque é um livro é um livro que trabalha com memória, que trabalha com o enfrentamento de um tema delicado, um tema difícil, mas consegue fazer isso num registro que não é extorsivo e que consegue ter assim
consegue oferecer para você uma leitura que te permite um contato com uma imagem de redenção. É um livro bem bacana. Arte e Letra. Arte e Letra aqui de Curitiba, sim. Tem uma tradução também pela Medusa, né? De uma outra autora argentina, não é isso? Ricardo, esse livro que saiu pela Medusa é um livro que é de uma escritora, assim, tremenda. É uma escritora tremenda. O nome dela é Lilia Lardoni. Isso. E o conto que abre o livro é um conto chamado Agora que a Titi se foi. E, assim, rapidamente falando dele, tem muito a ver com algo que a gente falou aqui hoje. Esse conto tem como pano de fundo o contexto da ditadura na Argentina. Mas você não tem isso apresentado de forma evidente. Então, você tem um drama que é um drama familiar, que é uma personagem que sai da Argentina, vem para o Brasil e tem que fazer o retorno. Então, ela tem que se deparar com a figura dessa irmã, a Titi, que é a personagem que ficou. Então, você tem uma personagem que, durante o contexto ditatorial, vai embora da Argentina e a irmã que ficou. Você tem essas duas trajetórias sendo confrontadas. É um conto tremendo. Para quem gosta de conto, é joia, assim, preciosíssimo. Pois é, eu estou com esse livro aqui. Não cheguei a ler ainda, mas Poxa, por favor, me vou conte o colocar que você, nessa fila passando aí. por esse conto, me conte. Tá bom. É um contaço. Massa. Obrigado, Rafael. Hoje a gente conversou, gente, com o Rafael Ginani Bezerra, o professor Cleto 381, pela Medusa. A gente deixa o link do livro na descrição desse vídeo. E maravilha, foi ótimo te rever. Ricardo, muito obrigado pelo convite, pela conversa, pela leitura generosa do meu livro. Muito obrigado de verdade. Fiquei feliz de ver você. Legal. Tá todo sublinhado o seu livro aqui, cheio de anotações a lápis. Bacana. Legal. Massa. Gente, até a próxima semana com mais outro livro. Um abraço. Abraço grande.